Bom, nós somos do grupo de pesquisa RioNow, que foi uma pesquisa desenvolvida dentro do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio durante os anos de 2013 a 2016, com coordenação da professora Ana Luísa Nobre, colaboração do Antônio Sena e vários alunos, como a Lídia falou na nossa chamada, da graduação da PUC ao longo desses anos, entrando e saindo, enfim, um grupo bem grande de alunos. A pesquisa busca analisar, registrar e divulgar as transformações, os processos de transformação urbana que aconteceram no Rio de Janeiro em decorrer dos mega-eventos que a cidade sediou nesse intervalo de tempo. Então, o recorte da pesquisa vai de outubro de 2009, quando o Rio foi escolhido cidade sede das Olimpíadas, e vai até agosto de 2016, quando ocorreram as Olimpíadas no Rio. E, ao longo desse período, a gente tivemos outros eventos, como a Copa de 2014, mas também a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, Rio +20, em 2012. Então, temos a pesquisa busca analisar quais foram os agentes públicos e privados que se envolveram nesse processo ao longo desse tempo. O nosso principal material que a gente desenvolveu, entre outros que estão no site, depois a gente vai explicar um pouco melhor sobre o site, é a timeline, que é a nossa linha do tempo, que ela sobrepõe diversas camadas em 3 vetores, que são, resumidamente, acontecimentos sociopolíticos do Brasil, transformações urbanas no Rio e eventos artísticos e culturais no Rio. E aí, cruzando isso com índices econômicos, como dá para ver nesses pequenos trechos, índices socioeconômicos como PIB, Bovespa, IGPM, algumas capas de jornal também e fotos. Eu acho que ela é um bom exemplo de como a pesquisa trabalha com diversas camadas e sobreposições para tentar entender e registrar e analisar esse processo que é muito complexo. Esse recorte de 2009 até 2016, além dessas complexidades, acho que pode ser talvez um pouco resumido em uma síntese de um processo que foi entrando em falência ao longo desses anos. Então, acho que essas capas do The Economist podem resumir um pouco isso, sendo que em 2009 tinha esse cenário promissor e um fortalecimento da economia brasileira, com a descoberta do pré-sal e o alinhamento inédito das esferas municipal, estadual e federal. Então, esse anúncio do Rio como sede era o que foi chamado de uma conquista da nossa cidadania internacional. Então, era um momento muito promissor e com muitas conquistas à vista. Enquanto já, ao longo do processo, em 2013, essa subida começa a ser questionada, principalmente com as manifestações de rua de julho, e até que, enfim, não estamos além disso, mas em 2016, isso já se questiona e quase se reconhece essa falência, então, essa dúvida constante de se a gente, de fato, ia conseguir receber esse evento, então, se ele, de fato, daria certo, e, enfim, o questionamento até agora se ele deu ou não, e quais são os limites disso. Então, desse estado promissor para uma crise econômica, política e ambiental, desculpa, até essa, enfim, operação jurídica midiática que viabilizou o impeachment da presidenta Dilma. Então, a partir disso, se começa a questionar, de fato, um legado para reconhecer as sequelas desse processo. E e, ao longo disso, tem o reconhecimento da prefeitura e um esforço de reconhecer também as dívidas de um Estado que entrou em falência,
numa constante tentativa de manter esse otimismo e essa felicidade e essa promessa de um novo Rio. Então, essas palavras são muito frequentes. Esse Rio de novos, a cidade do futuro, uma promessa de uma cidade melhor, cujo símbolo se tornou o Museu do Amanhã, que, enfim, a gente pode questionar mais, talvez depois, mas carrega nisso essa ideia de um futuro próspero e o que pode acontecer além desse processo. E também o sucesso do Museu da Manhã, na verdade, talvez seja um pouco a garantia, pelo menos nas grandes mídias, de que, sim, esse processo deu certo, pelo menos é isso que é divulgado. Então, essa imagem celebratória do Rio, a gente pode ver em alguns exemplos que a gente selecionou, como, por exemplo, essa campanha publicitária da Petrobras para divulgar o pré-sal, essas descobertas, de uma imagem do Rio de Janeiro que talvez seja essa futura imagem que se espera e que se busca, que é uma imagem que não tem as favelas nos morros, que é uma imagem editada, que mostra um pouco qual é essa busca, né, e para quem é essa cidade que está sendo construída. E também outro exemplo, você quer? Essa mudança no Google Maps, que foi feita a partir de um pedido da Prefeitura do Rio e da Rio Tour para Google, acho que dá para ver, que a palavra favela é tirada dos mapas numa, enfim, campanha publicitária, não sei, nessa tentativa de apagar as questões reais do Rio de Janeiro e desses pontos que, na verdade, foram esquecidos nesse processo olímpico de transformação, que é concentrado numa área muito específica da cidade, que está alinhada com desejos e vontades mercadológicos e, enfim, não atendem a cidade como um todo. Ao longo desse processo, vários museus novos foram projetados e construídos na cidade. Um deles é o Museu da Imagem e do Som, e ele traz no projeto, inclusive, essa ideia de futuro, de modernidade, um projeto contemporâneo, enfim. Mas a gente pode perceber, analisando o projeto, que ele está totalmente voltado, ele se volta para o cartão postal da cidade, que no caso é a Praia de Copacabana, e ele dá as costas à cidade, então ele todo virado, a fachada dele é virada para frente, não tem muitas aberturas para os lados e para trás, dando as costas para a cidade e para essa favela que a gente pode ver na imagem, a favela do Cantagalo, uma das principais favelas da Zona Sul do Rio. E, inclusive, nessa favela tem um museu comunitário chamado Museu de Favela, então ele não traça nenhuma relação, não conversa com essas questões da cidade. E essa é uma obra que está paralisada desde setembro de 2015. Então, a gente vê aqui uma imagem ainda do tapume. E, mesmo nas costas desse tapume de obra, que está escrito, não sei se dá para ver, mas Mies encanta os olhos, a gente pode ver um retrato da desigualdade do Rio de Janeiro, mesmo em um dos bairros de classe mais alta e um bairro super turístico. Aí no jornal, não sei se vocês receberam, depois, enfim, a gente tem mais aí, mas na última página tem um dado que são as mortes em canteiros olímpicos e obras do legado, que é um número bem alto. Entre janeiro de 2013 a março de 2016, que foi o período de construção, são 8 operários mortos em canteiros olímpicos. 11? Então, esse é um número muito alto para os padrões internacionais. Nas Olimpíadas de Londres, por exemplo, o número é 0. E isso mostra bastante como a nossa construção ainda é muito arcaica versus essa ideia de futuro que os projetos trazem,
mas também como a nossa fiscalização é ineficiente e mesmo um projeto político que permite que isso aconteça. Essa é a maquete da Ilha Pura, que é a Vila dos Atletas, que durante as Olimpíadas foi a Vila dos Atletas, mas ela foi vendida para a iniciativa privada e é uma área muito grande na Barra da Tijuca. E não sei se dá para ler, mas está escrito uma área cercada de belezas naturais e facilidades por todos os lados. Então, traz essa ideia, a imagem que é vendida é um slogan de facilidades e de natureza, enfim, mas, na verdade, é um projeto que promove o isolamento, porque ele se fecha num condomínio muito grande. E mesmo na representação, eles não representaram nessa maquete todos os edifícios. Então, o que parece ser assim, na verdade, na construção é assim. E a gente pode ver também pelas imagens dos renders dos apartamentos decorados, que traz que vende, mais uma vez, essa ideia de pureza, natureza, sofisticação, tem paz ali. E esse é um dos canteiros em que foram denunciadas condições de trabalho análogas à escravidão. E essa é a condição dos operários que construíram esse empreendimento sem ventilação, com uma superlotação, sem iluminação adequada. E, inclusive, eles são terceirizados. Isso é um processo de terceirização do trabalho, que também é interessante nesse momento que a gente está vivendo agora, né, da terceirização. Então, mais uma vez, mostrando esses contrastes e contrapontos de uma imagem vendida versus a realidade. E acho que é importante entender essa vontade da pesquisa a partir dessas poucas notícias que denunciam essas contradições desse processo olímpico. Então, poucas pessoas ficaram sabendo das questões que a gente está falando aqui e de como esse processo... Talvez algumas coisas estejam aparecendo agora, mas eu acho que o processo foi muito mal divulgado, até porque existe um alinhamento entre as grandes mídias e as construtoras e a prefeitura. Então, essa informação hegemônica, enfim, participa desse processo de invisibilidade dessas questões e dessas pessoas, dessas vidas. E é esse processo nebuloso e pouco claro que é o que acho que move um pouco a pesquisa. Inclusive, um dos materiais gráficos produzidos ao longo dos anos foi uma lista de projetos que buscava alinhar quem construiu, ou seja, a construtora responsável, a obra e os arquitetos. Na verdade, o resultado é uma grande emaranhado. E você pode ver tudo isso, vocês podem ver no site. E, enfim, talvez até uma terceira coluna seria qual empresa terceirizada que contratou, mas, enfim, seria ainda mais complexo e ainda maior essa linha, né, para entender quem são os responsáveis de fato, porque isso na verdade, uma ferramenta do sistema político para, talvez, distanciar a gente desse processo e de complexificar o entendimento disso tudo. Então, a pesquisa não é apenas um registro dessa informação, não é apenas um catálogo de informações que a gente recebe passivamente, mas é uma ferramenta de ação, uma ação política, e é acho que até, como vocês chamam, o Contracondutas, uma investigação colaborativa, que eu acho que se aplica aqui também. E esse é o primeiro dia de distribuição do jornal, que é o jornal que vocês têm na mão, que foi no primeiro dia das Olimpíadas, quando a gente foi para o Maracanã e, de alguma maneira, a gente esperava poder distribuir isso mais próximo da festa. E logo a gente foi barrado e tivemos que voltar. Enfim, essa é a volta, na verdade, porque o metrô está bem vazio. Mas
O que é importante disso é que, na verdade, não estava um clima de festa quando a gente foi até lá. Na verdade, o clima era muito tenso, com muita polícia, muitos policiais armados. E a gente voltou meio com esse clima de não entender muito bem o que estava acontecendo. Mas acho que o que é importante frisar é que a nossa intenção com o jornal é justamente essa de divulgar esses dados e o jornal também como uma forma de atingir um público que sai um pouco do público da academia. Então, uma abordagem mais popular e não só produzir um jornal, mas também ir à rua e distribuir. Então, tem esse envolvimento no corpo a corpo, tem a troca com as pessoas, tem a conversa. Então, como a Ju está falando, também é uma ação nossa de tentar sair de uma discussão muito interna, assim. Bom, é um exercício de reflexão crítica. E o jornal não funcionou só como uma divulgação, provavelmente, da pesquisa, mas como uma troca com as pessoas, as conversas que a gente teve, e como isso faz essa reflexão crítica se ampliar e sair desse nosso meio, apesar da questão ser totalmente impregnada no nosso meio de atuação profissional. Então, isso também gerou diversos questionamentos pessoais para a gente, também influenciando, enfim, nossos trabalhos de TFG e, enfim, acho que como a gente pode atuar politicamente como arquitetos. E acho que o projeto Rio Now, pelo menos, deixou um legado para a gente também, como forma de atuação, mas uma possibilidade de ação que é micropolítica, que não aposta em grandes revoluções e grandes feitos, mas numa atitude, numa ação cotidiana de mudança da cidade, de construção da cidade e de uma forma de repensar a nossa ação política como arquitetas e arquitetos. Então, a pesquisa, a gente acha que foi muito importante para nós como alunos, justamente por essa formação crítica e também porque ela foi feita sem nenhum afastamento histórico, assim, ela foi feita no calor do momento. Isso gerou e exigiu muito envolvimento da gente. E aí essa foto a gente fez uma plotagem da timeline e levamos ela para alguns lugares. E essa é na Vila Autódromo, que é uma das comunidades que foi quase que toda removida por causa das Olimpíadas. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem.